Olá, dando continuidade à nossa aula de hoje, vamos tratar de alguns pontos importantes e, na verdade, vamos avançar agora, tá bom? Alguns conceitos novos para a nossa disciplina. Então, vamos adiante, beleza? Todos prontos aí? Apertem o cinto, pois a hora dos novos conceitos chegou! Carregamento. O que vem a ser carregamento, professor Rodrigo? Então, carregamento é a quantidade de trabalho alocado para um centro de trabalho, tá? Para que a programação da produção seja cumprida, cada posto de trabalho deverá receber uma determinada carga de trabalho. Tá, mas e aí? Vamos tentar ver um exemplo para entender, né? Então, determina-se, por exemplo, a quantidade de horas de processamento que serão necessárias em uma etapa do processo produtivo. Tá? E é necessário determinar se a capacidade de carga de uma determinada operação suporta a demanda de produtos. Então eu tenho lá, por exemplo, uma costureira. A costureira ela tem que fazer a parte de corte, a parte de costura e de repente uma parte de acabamento. Ela sabe que para corte ela leva, sei lá, 1 hora. Para costura, 2 horas. Para acabamento, 1 hora. Aí somado isso aí deu 4 horas. E aí, o que é? É necessário determinar se a capacidade de carga de uma determinada operação suporta a demanda de produtos. Como assim demanda? Então, eu calculei que 4 horas para fazer um uniforme, por exemplo. Eu quero fazer 4 uniformes por dia. Acabei de ver. Carregamento, né? Questão de disponibilidade, de tempo. Eu vi que para ela fazer um uniforme, ela gasta 4 horas, né? Cada operação, 1 hora, depois 2 horas, 1 hora, 4 horas. E aí eu quero fazer 4 no dia. Aí a gente já viu, né? Não suporta. Mas nós vamos entender um pouquinho melhor o conceito de carregamento finito e infinito e tem tudo a ver com isso aí. Será que suporta? Será que não suporta? Tem como suportar? Não vai ter como suportar. Isso tem a ver com os dois conceitos, as duas vertentes de carregamento. Mas vamos andar mais um pouquinho, tá? E aqui o nosso símbolozinho de um dos 4, né? Das atividades. Então, dentro do contexto de carregamento, usando como exemplo uma máquina e o quanto de tempo ela possui disponível para trabalhar, nós temos aqui vamos dizer assim, a evolução desse conceito de carregamento pensando em disponibilidade, tá? Então, pensando assim, que o carregamento, pensando no carregamento como a disponibilidade de tempo, uma máquina. Você tem uma máquina e aí, aqui o exemplo, né? Está disponível em teoria 160 horas por semana, né? Ela suporta um carregamento, né? Trabalhar 168 horas por semana. Então, você pode alocar 168 horas para ela trabalhar. É o carregamento. Mas isso é o carregamento que a gente chama máximo disponível. Só que não é isso que acontece. Por que não acontece? Nesse caso aqui, ó, o que a gente chama de tempo normal, ou carregamento normal disponível, vai descontar o quê? O tempo não trabalhado. O que seria tempo não trabalhado? Por exemplo, uma empresa que só trabalha de segunda a sexta. Então, sábado, domingo e feriados tem que descontar esse tempo aqui, tá? Tá bom, mas só isso? Não. Tem o tempo de planejamento de operação, tá? O que a gente é o carregamento e planejamento de operação. Por quê? Porque você tem que levar em consideração uma máquina, por exemplo, essa máquina pode produzir mais de um produto. Se ela produz mais de um produto, ela pode ter o tempo do quê? De troca, o tempo de ajuste, né, de produto, troca do tipo de produto a ser produzido, mas isso envolve o que? Ajustes, envolve detalhes para você mudar o produto dessa máquina, tá? Então isso é muito comum, vários tipos de processos têm isso. E por fim, se é uma máquina, ela tem o quê? Tempo de parada. Parada para quê? Para manutenção. Manutenção preventiva, manutenção corretiva. Então, se você tem esses tempos de manutenção, você tem que considerar a máquina vai estar parada, ela não vai estar disponível. Então, dentro disso, que aí você chega no tempo real de operação, que não chegaria o conceito de carregamento. Então, quando você for falar de carregamento e pensando em tempo, que é a maneira mais simples de se trabalhar com isso, é muito importante você entender que tem todas essas considerações. E, na verdade, tem mais algumas aqui importantes, né, que você pode parar e refletir. Mas as principais é considerar feriado, considerar finais de semana, né, considerar se ela não trabalha em turno, então só o horário efetivo, né, o tempo do horário ADM, né, a questão de troca, se eu tiver mais de um produto naquela linha, quanto tempo demora para fazer essas trocas, os ajustes necessários
para se produzir outra coisa, né? A troca de ferramentas. E, por fim, o tempo de paradas de manutenção, tá? Que aí é muito importante serem considerados. Bacana? Dentro do conceito de carregamento, como eu já falei, nós temos duas vertentes. Quais são essas vertentes, né? Ou abordagens? O carregamento finito e o carregamento infinito. E aí já é fácil, provavelmente, para voar, né? Carregamento finito, que ele é limitado. Carregamento infinito, ele é ilimitado. Então, já conseguimos traçar aqui um conceito, né, para esses dois aqui. Mas vamos continuar essa linha de raciocínio. Carregamento finito, limitado, é uma abordagem que somente aloca trabalho a um centro de trabalho, que o centro de trabalho pode ser uma pessoa, pode ser uma máquina, ou pode ser um conjunto de pessoas e máquinas, ou só de pessoas ou só de máquinas, tá bom? E aí tem o quê? Até um limite estabelecido. Aí a palavra limite estabelecido, tá? Esse limite é a capacidade de trabalho estimada no centro. O trabalho acima dessa capacidade não é aceito. Isso é muito importante. Então, no carregamento finito, você sabe certinho qual que é a capacidade e você não aceita, não permite que essa capacidade seja extrapolada, seja ultrapassada, tá bom? Você só aceita até o máximo da capacidade. Então, a máquina, o exemplo da máquina, se a máquina é capaz de produzir, de trabalhar, sei lá, a gente viu lá numa fábrica que trabalha só no horário ADM, ela vai ter o tempo de rotulagem, o tempo de troca, o tempo de parada previsto. Então, por dia aí, um trabalho de 7 horas por dia, vamos supor, né? Ou pode ser 7 horas, seria bom. Então, você não aceita, a empresa, você como programador, você não aceita programar um serviço, carregar essa máquina com mais de 7 horas de funcionamento. Ah, mas ela poderia. Mas isso, para o carregamento finito, você coloca só o que está ali pré-definido, né? Dentro do que foi estabelecido, tá? Dentro do carregamento finito, é usado o quê? Alguns conceitos importantes, tá? É possível limitar a carga, né? Você só usa o carregamento finito onde é possível, né? Tem lugares que não é possível você limitar. É necessário, outro ponto importante, é necessário você limitar, tá? Nós vamos ver. Tem algum caso de necessidade? Tem sim, vocês vão ver. E por fim, o custo da limitação não é proibitivo. O professor está muito vago, então vamos lá. Exemplo. Um exemplo, então. Relevante em operações que, carregamento finito, é possível limitar a carga. Aqui é o exemplo do que, por exemplo, um escritório ou um salão de beleza, que é onde é possível. Você vai falar assim, ó, eu consigo atender 6 pessoas no período da manhã, ou 8 pessoas no período da manhã, pensando meia hora para cada um, ou 8 no período da tarde, são 16 pessoas. Então é possível você falar isso. Eu tenho uma agenda, nessa agenda cabe 8 pessoas no período da manhã, 8 pessoas no período da noite. Está limitado, não tem problema, né? Você pode agendar para outros dias. Então, outros dias você pode fazer a sua... não está cheio o dia de hoje, então agende para outro dia, por favor. Por isso que tem uma secretária. Então é possível, não tem problema, tá? Outro ponto onde o carregamento finito é usado é necessário. Existe necessidade de limitar a carga? Existe. O exemplo aqui, fantástico. Avião. Para um avião é necessário ter um número máximo de passageiros possível e um número máximo de carga que esse avião pode levar junto àqueles passageiros, tá? Então é necessário limitar. Se você não limitar, o que pode acontecer com o avião? Bum! Segurança, tá bom? Então, por uma questão de segurança. E o custo da limitação não é proibitivo. Pô, que exemplo foi esse? Ferrari. Como que esse custo de limitação não é proibitivo? No caso da Ferrari, a própria Ferrari para um carro esportivo, um carro de alto padrão, um carro que custa, sei lá, R$1 milhão ou mais, para eles não tem problema você limitar quanto? Como assim? Eu entrego só 10 carros desse modelo por mês, por exemplo. Para eles, não tem vamos dizer, como que eu posso falar? Não é só custo, é uma consequência ruim. Por quê? Para eles é bom isso. Bom, professor? Como assim bom?
Ele lança poucos modelos, poucos veículos daquele, e quanto menos, mais caro é, e para eles não tem problema de ter fila de espera, porque é até chique, entre aspas, você está na fila de espera para comprar um novo modelo da Ferrari. Então, para eles, isso acaba revertendo como um benefício, né? Porque eles têm a Ferrari, até onde eu sei, a produção dele é bem manual, tem bastante coisa manual, e eles colocam isso como o quê? Como uma característica de destaque, de diferencial competitivo. Muito louco, né? Então, eles não importam de ter filas, né? Então, tem um custo a você limitar? Tem, vai ter fila. Para ele é problema ter fila? Não, então não é proibitivo, entenderam? Então, esse é um formato e um exemplo, tá? Continuando, carregamento infinito, tá? Para carregamento infinito, qual que é a abordagem? É uma abordagem de carregamento que não, nesse caso, ele não limita, tá? Não limita a aceitação do trabalho, mas em vez disso, tenta corresponder a ele, tá? É corresponder ao trabalho, então não tem limitação. Então, no caso do carregamento infinito, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar dilatar a questão do carregamento para atender a demanda. Se a demanda exige mais, ele faz o quê? Ele tenta aumentar o carregamento daquele posto de trabalho, visando atender a essa demanda. Então, alguns exemplos aqui. Tá? Carregamento infinito. Tá? Relevante em operações que não é possível limitar o carregamento. Tá? Tem situações que não é possível limitar? Tem, gente. Isso aqui é o quê? Emergência de um hospital. É possível você falar assim, eu atendo só 5 casos de emergência. Não! Chegou o 6º caso lá, a pessoa está lá para morrer. Você vai falar, não vou atender? Não pode! Você tem que atender, então você tem que se adequar. Nem que for para você chamar uma pessoa que está de sobreaviso, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, não é possível limitar o carregamento. Não é possível você limitar o número de pessoas a serem atendidas. Tá? Não é necessário limitar o carregamento. Quando que não é necessário limitar o carregamento? Por exemplo, num quiosque de fast food, exemplo, o McDonald's. Né? O McDonald's ele está preparado para quê? Para atender a demanda. Caso seja mais, ele já tem tudo pré-pronto. Caso seja menos, ele está pré-pronto, mas ele consegue arquivar, depositar, guardar para o próximo dia. Então, não é necessário limitar. Ele consegue trabalhar com essa flutuação da demanda. E, por fim, o custo da limitação é proibitivo. Quando que o custo da limitação é proibitivo? Nesse caso, o livro deu o exemplo de um banco, mas eu posso dizer até mesmo uma loja de autopeças. Por que uma loja de autopeças, professor? Porque se você fala, eu atendo 5 clientes somente de manhã, e aí chega pessoas lá e fala, já atendi 5 clientes, não posso te atender hoje, mais de manhã. E à tarde ele não consegue também. Isso vai o quê? Vai trazer a insatisfação dos clientes e com o tempo vai baixar a procura desses clientes por essa loja. Tá? Então o custo da limitação é proibitivo, você não pode limitar, você tem que espera um pouquinho que a gente vai te atender, um momento só, tá bom? Já que vai chegar a sua vez, por favor, toma um cafezinho ali e já vamos te atender. Entenderam? Então, o custo da limitação é proibitivo. Eu não posso deixar meu cliente sair porque depois ele não volta. Eu tenho que o quê? Manter esse cliente aqui. Eu tenho que o quê? Eu tenho que conquistar esse cliente. Eu tenho que mostrar para ele que ele é importante para mim. Então, existe o custo da limitação, ele é proibitivo, tá? Então, alguns cenários aí de carregamento. Então, você tem a questão do carregamento, tá? O conceito do carregamento, comparado com o tempo, a questão de disponibilidade de tempo. Então, você tem que considerar o quanto que você pode ter a ideia do carregamento, mas o quanto que é o carregamento disponível, isso é muito importante. E as duas margens, né? O infinito e o finito. Então, muito importante essas vertentes, né? E agora vamos falar um pouquinho das próximas aulas, da próxima aula e também do trabalho que vocês precisam realizar ainda na data de hoje, tá bom? Não deixe de realizar o seu trabalho em grupo para já atualizar o seu projeto. Então, fiquem ligados aí na próxima aula.